Graças a Deus, estamos aqui para meditarmos mais um texto da Palavra do Senhor. Meu nome é Reverendo Juan Vieira. Vamos estar estudando, meditando aqui nesse momento no Salmo 131, Salmo de Davi. Vamos ao texto, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mas Davi, ele era um homem que teve muita experiência com Deus, né? Ele tinha, na sua infância para a adolescência, ele começou a trabalhar com ovelhas, já cuidando, e quando jovem já estava cuidando de ovelhas, e ali nós percebemos que Davi ele já era um homem que trabalhava com a ideia do campo, de cuidar das ovelhas, e Davi era aquele homem assim que a missão que era dada para ele, ele fazia e cumpria de forma tranquila. E nós percebemos o seguinte: a história de Davi é uma história que é marcada por fatos importantes. Ele era uma pessoa que conhecia a lei, importante nós destacarmos. Ele conhecia a lei de fato, ele conhecia o Pentateuco, os livros da lei, e por ele conhecer a lei, ele tinha uma certa intimidade com Deus. E isso é claro quando nós lemos aí a vida de Davi no livro de Samuel. Nós vamos perceber que realmente Davi tinha esse relacionamento com Deus. Fica bem patente isso para nós. E Davi, por esse relacionamento que ele tinha com Deus, ele tinha um relacionamento com o próximo de forma tranquila. Era uma pessoa de relacionamento com as pessoas de forma tranquila. E aí logo em seguida ele já foi ungido rei, né? Ele era bem jovem ainda, cuidava lá de ovelhas. Ele teve um embate com o gigante Golias, e ele depois que Saul, né, acabou passando, ele assumiu o reinado de Israel. E aí nós percebemos que Davi não mudou a postura, né? Embora ele saia de alguém que cuida de ovelhas, né, e chega ao reinado de Israel, ele teve uma ascensão, né? Ele chegou lá num cargo máximo em Israel. E Davi ele continuava assim tranquilo, e ele continuava de forma humilde diante das pessoas, diante da situação, diante de qualquer situação. Se nós olharmos a sua postura, ele sempre estava no meio das pessoas, ele estava sempre nas batalhas, sempre envolvido realmente, e ele, assim, o poder realmente não fez algo, não subiu na cabeça dele, não prejudicou a sua vida por dentro, né, no seu coração. O poder realmente não fez com que ele pudesse estragar sua vida, né? O poder não estragou sua vida. Então Davi é um exemplo de pessoa que ele andava com Deus automaticamente. O andar com Deus fez dele uma pessoa muito diferenciada, muito diferenciada. Nesse salmo aqui, quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos perceber que ele relata exatamente isso. Ele começa a falar exatamente do fato de quem era ele, E ele começa no versículo 1, que ele fala assim: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quer dizer, ele não é a pessoa que procurava se engrandecer, coisas muito grandes, ou coisas projetos que, de repente, inalcançados, né? A ideia de projetos inalcançados, coisas que parecem se enaltecer. Davi ele fala que na verdade a postura dele não é essa, o olhar dele não era altivo, ele não é uma pessoa soberba. Ele fala assim: eu não sou, né? Senhor, ele faz isso para o Senhor: Senhor, eu não é soberbo o meu coração. E essa oração que ele faz para o Senhor, ele falando para o Senhor, dizendo: Senhor, eu assim, eu não sou dessa forma, eu não sou isso, né? Não sou soberbo, meu olhar não é altivo, e eu não procuro atrás de coisas grandes demais para mim. E aí ele fala o seguinte: ele fala que é ao contrário disso, né? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Então Davi fala o seguinte: ele, na verdade, ele tem um
coração como uma criança que mamou, né? E assim, depois que a criança mama, realmente ela fica tranquila, né? Geralmente quando a criança mama, ela acaba dormindo, não é isso mesmo? E ela fica quietinha no colo da mãe. Então Davi ele faz esse comparativo aqui, dizendo exatamente isso, que o coração dele, né, tudo dele, na verdade, a vida dele, ele fez aquietar a alma dele, né, o coração dele, sossegar a alma, calar a alma, sossegar a alma no Senhor. Tudo que ele fazia, realmente, a ideia de fazer no Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Então, aquietar no Senhor significa que o projeto da vida dele não era algo que estava no seu coração, era aquilo que estava na vontade de Deus. A ideia deles de colocar tudo nas mãos de Deus. Quando a criança está realmente, ela mama, né, e depois ela sossega, ela aquieta, ela está realmente segundo assim, no cuidado da mãe, sob os cuidados da mãe. E ele fala exatamente isso, que a alma dele, todos os seus anseios, todas as coisas, projetos de vida dele, estava no cuidado do Senhor. E ele descansava em Deus. A ideia de sossegar em Deus, né? Deixando as coisas conforme a vontade de Deus. Então Davi era um homem que o coração dele estava trabalhado nesse sentido, que ele descansava todas as coisas em Deus. E é importante isso, né? Davi teve muitos problemas familiares, Davi teve muitos embates no seu reinado, Davi teve muitos problemas relacionais, e nós vemos no decurso da história dele que ele era um homem que realmente descansava no Senhor, esperava no Senhor, e Deus sempre dava a vitória a Davi. E as vitórias sempre vinham, porque Deus realmente fazia por ele, porque Davi descansava no Senhor, né? Não era a sua força, não era a sua vontade, não era aquilo que ele poderia fazer, mas é Deus fazendo por ele. Então, e ele realmente ele fala exatamente isso, ele faz essa declaração para o Senhor, e é interessante que o povo de Israel entendia isso, porque assim que Davi tinha todas as empreitadas, o povo realmente assumia, regaçava as mangas e assumia todos os embates junto com Davi, e o povo realmente entendia realmente que Davi era um líder tranquilo, um líder tranquilo, muito tranquilo. E aí no versículo 3 ele fala, espera, ó Israel. Então ele fala para ele, já que ele faz isso, ele fala para Israel, então, amados, já que eu faço dessa forma, façam também, espera no Senhor. Todas as dificuldades, todos os problemas, espera no Senhor, né? Descansa no Senhor, aquieta a alma, aquieta o coração no Senhor, que Deus vai realmente estar cuidando das nossas vidas. Então, Davi dá esse comparativo de uma criança que está tranquila, né, depois de mamar, porque confia na mãe, e ele exatamente coloca dessa forma, então eu sou como essa criança, que eu confio no Senhor e eu estou tranquilo, estou satisfeito, né? A ideia de mamar é a ideia de estar satisfeito, né, com o que Deus está fazendo. E aí ele fala, então Israel, faça a mesma coisa, espera, ó Israel, no Senhor, espera no Senhor, coloque a sua vida no Senhor. Davi era um tipo de Cristo, Davi era um tipo de Cristo, Davi era um tipo de Cristo porque a ideia de obediência a Deus, né, e estava fazendo tudo segundo a vontade de Deus. Se nós olharmos para Cristo, né, que é raiz de Davi, né, e é assim, nós percebemos que Cristo ele fez tudo o que Deus queria, até o último momento, até a morte de cruz, por mim e por você. Então, nós entendemos que Davi, né, e Cristo, né, realmente estava dentro do projeto de Deus. E é importante, amados, fazendo uma aplicação, né, uma única aplicação, uma aplicação que a nossa vida, cada vez mais, possa estar dentro do projeto de Deus. Estar no projeto de Deus é realmente esperar na vontade de Deus, espera no Senhor. Davi fala, então Davi dá essa sugestão para nós, e essa é a aplicação. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera, ó igreja, no Senhor. Espera, ó irmão, no Senhor. Acalma o coração, espera no Senhor. Que Deus está trabalhando em nosso favor, está trabalhando para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Saiba que Deus está trabalhando no favor das nossas vidas. E é importante nós aquietarmos nosso coração, aquietarmos nossa alma e esperarmos no Senhor. Que Deus te abençoe.